Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Maurício e hoje vamos explorar uma das cores mais vibrantes e alegres, o laranja. Muita gente pensa que o laranja é uma cor simples, mas a verdade é que ela esconde uma variedade enorme de possibilidades. Está presente em praticamente todas as pinturas que fazemos, de frutas a flores, de paisagens a animais e até mesmo em retratos como esse, no qual é uma cor predominante. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 maneiras incríveis de manipular essa cor e criar infinitas possibilidades em suas pinturas. Prepare-se para descobrir os segredos da pintura a óleo e se tornar um verdadeiro mestre das cores. Fique comigo, porque os segredos do laranja começam agora. Vou explicar aqui o que vamos precisar para fazer esse exercício. Antes de mais nada, um círculo cromático. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal ensinando como fazer o círculo cromático, pois é melhor que você faça o seu próprio para entender melhor essa disposição das cores e a questão se ela é oposta, complementar, etc. É que eu tenho outra opção também de círculo cromático. Esse é o formato do circular e esse é o formato de estrela. Daí você pode escolher o que melhor te agrada. Você vai precisar de uma tela, aqui eu já tenho uma tela no tamanho 20 por 25, pode ser também o tecido, veja que esse foi um tecido, é o mesmo tecido da tela, só que por se tratar de misturas de cores, a tela está cinza, porque a tela colocada, as cores colocadas sobre o tecido branco destacam demais, né? Fazendo aí ocorrer algumas ilusões de ótica. Toda cor vai parecer ser mais escura do que ela realmente é. No fundo aqui cinza, isso já ameniza, tem no canal também explicando como preparar isso. Eu tenho aqui 4 opções, A, B, C e D, que são as 4 possibilidades aqui baseadas nesse círculo cromático, ou seja, nós vamos lidar com a cor laranja. Então eu vou clarear com branco, né? Uma das opções é clarear. Usar azul, porque azul está do lado oposto ao laranja, então ela é a sua cor complementar ou a sua cor oposta. E usar as duas análogas, aqui eu tenho a análoga 1 e a análoga 2, né? Porque análogas são as cores vizinha ao laranja. Então eu tenho aqui laranja, cor vizinha aqui, à esquerda de um lado amarelo, do outro lado eu tenho vermelho. E logo em seguida eu vou explicar como fazer os cinzas cromáticos. Então, isso aí eu vou explicar melhor no decorrer do exercício. Continuando aqui nos materiais, vou descer, movimentar a câmera aqui para falar um pouco das cores que eu vou utilizar. As cores que eu vou utilizar vai ser branco de titânio, todas elas da cor fix. Amarelo cádmio claro, uma das análogas. Vermelho cádmio alaranjado, tem o nome de vermelho, mas é laranja, vai ser a cor em questão aqui de estudo. O vermelho da China pode ser um vermelho alizarin crimson, pode também ser um magenta, um vermelho, né? É interessante até fazer com vários vermelhos diferentes. Agora uma questão aqui um pouco importante, que é o azul ultramar, que é a cor complementar ao laranja. Eu vou utilizar 2 azuis para fazer 2 testes com azuis diferentes. Só que veja, esse azul cerúleo, eu optei pelo azul da Winsor & Newton, pelo fato de o azul cerúleo da marca nacional, ele ter na sua composição, eu já expliquei isso aqui em um vídeo no canal, sobre como ler o rótulo das tintas, vou deixar tudo na descrição aqui, é uma cor que tem 4 pigmentos, então na verdade eu não vou estar colocando só azul. Então essa cor aqui vai ser substituída, a nacional, por essa tinta Cerulean Blue, né, que é o azul cerúleo da Winsor & Newton, a série Artes, é a tinta profissional da Winsor & Newton. Espátulas, é interessante você ter espátulas de aço para misturar a tinta. Então, eu tenho 2 opções aqui. Eu vou usar essa, que se eu não me engano é a Condor, né? E o número 508. Ela é um pouco menor do que essa 503 também da Condor. São espátulas aí de metal próprias para misturar a tinta. Aquelas espátulas de plástico, você não vai conseguir misturar bem a tinta. Eu falei uma coisa interessante sobre o azul, só lembrando um ponto importante aqui, vermelho cádmio claro alaranjado. Não abra mão dessa cor porque é um pigmento cádmio de um pigmento só. Veja, PO20, uma cor bem opaca aí, uma cor muito boa. Por quê? Esse, por exemplo, é um laranja também de número 55, porém ao virarmos aqui,
a gente percebe que ele é um pigmento Orange 5 e mais PW, ou seja, tem pigmento branco, sempre P significa pigmento, a próxima letra significa o nome da cor, Orange e White. Então aqui tem preto, tem laranja e tem branco também. Por que é importante falar nisso? Porque, veja só um teste simples que eu fiz aqui, ó. Eu tenho todas as cores, um testezinho aqui de cores de amarelo, o mesmo teste de amarelo também, ou seja, eu coloquei o amarelo no centro, laranja para a esquerda, verde para a direita, branco para cima e violeta para baixo. Aqui eu fiz o mesmo teste. Percebe a diferença? Essa esfera, esse círculo, né, preenchido aqui, à minha esquerda ficou bem mais pálido, bem mais opaco do que esse círculo aqui à minha direita. Qual foi a diferença? Aqui eu não utilizei branco, a única coisa é essa. Então, por esse motivo que a gente não pode usar uma cor que tenha branco em sua formulação, a não ser que a gente queira aí cores mais pálidas e cores não tão vivas quanto é a de um pigmento puro, uma cor que a gente chama de monopigmentária de um único pigmento. Outro fator de grande importância também é que eu tenho dois testes. É importante que eu vou fazer alguns testes pintando e a gente está fazendo esses testes com o intuito de fazer pinturas, né? Então veja só, aqui eu tenho uma mesma tinta empregada, só que no primeiro caso eu esfreguei demasiadamente, vou deixar bem de pertinho. A gente vê um pouco da cor do tecido sendo a amostra, ou seja, a cor não ficou muito nítida, não ficou muito opaca. Nesse segundo caso, ó, eu tenho uma cor que eu fui com a pincelada mais suave, ou seja, ela foi mais deixada e em maior quantidade. Desse jeito a cor fica bem mais viva, bem mais bonita, bem mais intensa. Então fique atento a isso enquanto for fazer os testes aí de cores. Bom, primeiro aqui é muito simples. Eu peguei aqui um pratinho de isopor e vou fazer o seguinte: vermelho, cádmio claro, alaranjado, por um pingo de branco. E aí, a partir dessa, fazer demais 6 valores, ou seja, a cada uma eu vou acrescentando uma pequena quantidade de branco e depois vou colocar lá na tela. Bom, então a ideia é fazer esse degradê, é chamado de escala de valores de 6 valores. Aí eu já coloquei eles aqui na paleta. O que é preciso fazer agora? Veja que aqui eu tenho vermelho, cádmio, alaranjado puro, e aqui já é com um pingo de branco, um pouco mais de branco e assim por diante até ficar muito mais claro. Então quer dizer que a gente tem 6 valores de laranja com branco. Porém, na natureza essas cores não se encontram separadas, a maioria das vezes vai estar em degradê. O que eu vou fazer? Pegar todos os valores aqui, com aquela questão de um pouco mais de tinta, e ir misturando um com o outro. Só que só um detalhezinho aqui importante que eu vou explicar nessa primeira escala, nas demais não vai ser preciso mais. Antes de pular de valor, eu misturo os dois. Por exemplo, estava nesse, ao invés de pular para esse, eu misturo esse com esse, para pintar entre os dois. Aí sim, passo para esse terceiro. Então, na verdade, a escala quase que dobra de valor, de quantidade de valores. Então, aqui novamente, é esse com esse. Por isso que a gente não percebe a separação dos valores na natureza, nas cores, nas transições. Principalmente em superfícies arredondadas, a transição é muito sutil. Parece que nem houve diferença. Então é importante a gente fazer essa mistura passo a passo em todos os exercícios. A segunda opção que eu tenho aqui é o laranja,
mais amarelo, amarelo cádmio aqui. Então, vou seguir exatamente o mesmo raciocínio. Vou fazer 6 valores, que é acrescentar um pouco mais de amarelo a cada um dos valores aqui feitos de laranja. Aqui, cada laranja vai se tornar um pouco mais amarelada. E quanto mais para a direita eu for indo, mais amarelo vai ficando. E sempre comparando com o anterior. Se porventura eu perceber que ficou muito amarelo, volto no laranja para fazer a correção. Bom, agora é exatamente a mesma coisa da escala anterior, só que essa escala agora, ela torna os laranjas como sendo laranjas mais quentes ainda, laranjas mais amarelados. Por que é interessante a gente fazer esses exercícios? Para que a gente, quando veja alguma coisa que a gente for pintar, que a gente reconheça qual escala foi utilizada. Faça esse mesmo exercício com diferentes laranjas e com diferentes amarelos. Esse aqui seria uma escala, por exemplo, usada em um bico de tucano ou em uma pintura de algumas frutas, diversas frutas, né, que vêm com a coloração laranja, vai apresentar essa escala. Algumas flores, por exemplo, rosas amarelas, vai ter essa cor mais alaranjada também. Alguns tecidos, então existem inúmeras possibilidades. Agora, uma coisa interessante, à medida que eu avanço para a minha direita, a escala muda de cor, ou seja, eu deixo de ter os tons de laranja e a escala passa a predominar para o lado do amarelo. Então, é comum acontecer isso. Apesar de eu estar fazendo estudos de uma escala de laranja, é natural a cor simplesmente mudar, trocar de valor. Diferentemente do que aconteceu na escala superior, que foi o branco, foi dessaturando, ou seja, quando a gente acrescenta branco, ele perde a saturação, ou seja, vai perdendo cor. Mas ao mesmo tempo, além de perder a cor, ele também se torna mais claro, ou seja, o valor dele aumenta. Então existe essa possibilidade e em muitos casos essas escalas não vão ser sozinhas, muitas vezes elas vão ser combinadas umas com as outras. Agora na próxima eu vou explicar como acrescentar a outra cor análoga ao laranja. A outra cor análoga ao laranja é o vermelho, é a sua cor vizinha do outro lado. Aqui vou seguir o mesmo trâmite das anteriores, né? Que é acrescentar um pingo de vermelho em cada valor. Dessa forma, o laranja vai ficar um pouco mais escuro e também irá mudar o seu valor para um laranja mais avermelhado até chegar ao ponto de se tornar aí de fato um vermelho quase. Aqui nessa segunda opção, na verdade é a terceira, né? Aqui nessa terceira opção, eu estou pegando laranja e escurecendo com a sua cor análoga vermelho. Na verdade, quando eu escureço com uma cor análoga, a gente vai chegando a algumas conclusões fazendo esses exercícios. Quando eu escureço com análogas, as cores modificam drasticamente, ou seja, as cores mudam, ou seja, o matiz muda. Deixa de ser uma cor e passa a ser outra. E você pode estar se perguntando por que nesse exercício aqui eu estou fazendo apenas 4 valores. Por quê? Tem algumas cores que permitem uma grande nuance, uma grande variedade de valores. Outras misturas são mais limitadas. Por exemplo, o azul, o vermelho aqui, ó, ele é mais limitado.
Se eu continuar acrescentando mais vermelho aqui no laranja, ele de fato vai ficar vermelho, então não condiz, porque o exercício é o caso ficar laranja bem avermelhado, né? A gente tem uma gama de laranjas disponíveis no mercado e aqui basicamente a gente pode perceber duas cores que a gente encontra prontas. A primeira delas é o vermelho cádmio claro, que é o que eu utilizei, vermelho cádmio alaranjado, quer dizer, desculpa. E a segunda é o vermelho cádmio claro, de número 41. Então aqui a gente tem como se fossem essas duas cores presentes aqui. Agora vamos para o próximo, que é o mais interessante que eu acho de todas as misturas das cores, que é trabalhar com a cor oposta. A mistura de uma cor para escurecer simplesmente usando preto ou marrom não cria uma cor tão bonita assim quanto se usar uma cor complementar. No caso aqui, ó, ao invés de colocar marrons ou mesmo preto, que deixaria a cor demasiadamente suja ou perderia um pouco das suas características, né? Pois tanto o preto ou o marrom, não, apesar de também ser possibilidade de misturas, mas eles não deixam uma riqueza tão boa do ponto de vista cromático quanto o uso das cores complementares. E acho que esse é o grande lance aqui da mistura das cores. Veja, aqui eu tenho primeiro laranja com um pingo de azul. Veja que eu tinha colocado muita, aí eu já deixei esse para o próximo, vou até colocar mais laranja. E assim eu vou fazer com também 6 valores, assim como nos exercícios anteriores. Tanto usando aqui o azul ultramar, quanto o azul cerúleo da Arts, da Winsor & Newton. Bom, na parte de escurecer os laranjas com cores complementares, no caso com azul, a gente observa uma coisa muito interessante. As cores viram tons terrosos. Essa cor ela é amplamente utilizada em muitas possibilidades. Num pôr do sol, por exemplo, à medida que a noite vem chegando, o céu vai ficando aquele laranja mais escuro. Então, ele tem um pouco de azul antes de entrar no vermelho, no violeta. Também em paisagens, se você quer pintar chão, terra, pedras, enfim, diversas possibilidades de se utilizar esses tons. A gente tem cores próximas a essas cores, né? São cores prontas, que a gente chama de terra siena natural, terra siena queimada, são bem semelhantes a essas cores. Mas então por que eu não posso simplesmente usar as cores prontas? Não tem problema nenhum em usar a cor pronta, o problema é não saber manipular a cor pronta e não saber a origem dela também. Então a gente pode utilizar, só que a gente precisa saber, por exemplo, que um terra siena natural vai ser neutralizado com azul. Ou um terra siena queimado também pode ser neutralizado. E aqui a gente vê duas diferenças básicas nesses dois tipos de mistura de cores com as suas complementares. No caso, o azul, que é a primeira escala aqui anteriormente colocada, no qual eu misturei azul ultramar. Quanto mais eu fui colocando azul, mais a cor foi ficando mais escura e intensa. O mesmo aconteceu com o azul cerúleo, só que com uma característica diferente. Quanto mais azul eu fui aumentando, mais a cor foi ficando um pouco pálida. No vídeo isso não deu uma dimensão muito exata na escala, percebe que está quase igual, mas a gente vê essa diferença mais nítida aqui nas cores, ó, nas pelotas de tinta aqui, né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente trabalhar. Inclusive, esses tons aqui, ó, são muito utilizados em tons de pele. É isso mesmo, tons de pele, para pintar as pessoas na sombra. E o laranja é uma ótima cor de transição, ou seja, sempre que a gente vai passar de tons mais escuros para mais claros, o laranja é uma boa opção. Então essa foi mais uma das opções de mistura, que é com sua cor complementar. Agora vamos para o último e mais interessante, porém também mistura possibilidades
transformando as cores em cinzas, o que a gente chama de cinzas cromáticos. Por último, mas não menos importante, eu vou explicar aqui como fazer os cinzas cromáticos, que é um par de opostas, ou seja, laranja mais azul, vai dar uma determinada mistura. Dessa mistura eu vou acrescentar branco e aí nós teremos o que a gente chama de cinzas cromáticos. Ou seja, tons que a gente não sabe nomear, cada um dá um nome diferente, mas que são provenientes de laranja. E sempre tem que predominar laranja. E aqui eu vou fazer 4 testes diferentes. Por quê? Nos 2 primeiros aqui de cima, eu tenho laranja com azul cerúleo, aqui as iniciais CB, Cerulean Blue, porque é da Winsor & Newton. Depois o mesmo laranja, o vermelho cádmio alaranjado com azul ultramar, né, da cor Fix. Só que aqui eu vou acrescentar mais um que é também considerado um laranja, só que já é um laranja avermelhado, que é o 41. Esse 41 é o vermelho cádmio claro. Então já tem aqui, ó, vermelho cádmio claro, tá vendo? Ele é quase igual ao vermelho cádmio claro, mas é mais escuro e a gente vai ver essa diferença presente nas misturas. Então já coloquei aqui na mesma disposição que está em cima. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa. Laranja, predominando laranja, com um pouco de azul. Vai dar aquela mistura que já foi feita anteriormente, lá da escala da cor complementar, certo? Qual que é a diferença agora? A diferença é que eu vou acrescentar um pouco de branco em cada uma dessa cor, ou seja, essa cor escura aqui, eu vou pôr um pingo de branco nela e ela vai ficar um pouco mais clara. Aí isso é chamado de cinza cromática, que é uma cor que a gente não consegue dar nome. Cada um em cada região chama essa cor de um nome. Alguns vão chamar de marrom, outros vão chamar de burro fugido, outros vão chamar de camurça, outros vão chamar de, enfim, eu estou dizendo esses nomes que são os nomes que eu mesmo escuto em sala de aula. Aí, se porventura a cor for ficando muito para o lado do azul, ou muito para o lado pálida, sabe? Aí a gente pode voltar aqui, ó, pegar um pingo de laranja e pôr novamente em cima da cor. Pois, ao colocar branco, a cor dessatura, ou seja, perde a sua cor, né? Literalmente, perde o seu croma. E também, ao acrescentar mais azul, a cor vai neutralizando um pouco mais. Então seria isso, pegar a primeira cor e acrescentar branco em todas elas. Lembrando, quanto mais branco a gente coloca, mais pálida a cor fica. Se você vê que isso vai acontecer, você acrescenta um pouco mais de laranja para que a escala, nós estamos fazendo um estudo de laranja, então a escala tem que ficar mais laranja. Então é isso, agora é fazer o mesmo na aplicação de todas as outras escalas. Já eu volto aqui para a gente analisar junto como ficou o resultado. Só vou precisar, evidentemente, de um pratinho de isopor maior do que esse. Bom, coloquei de volta aqui no tempo real para explicar alguns detalhes sobre esses que a gente chama de cinzas cromáticos. Veja só, as primeiras escalas, elas ficaram mais quentes, porque eu estava usando o laranja, que é um laranja, o vermelho cádmio alaranjado. Ele é mais para o lado de amarelo do que para o lado de vermelho. Então, naturalmente, a cor fica menos violeta, pode-se dizer que mais quente. Essa última escala que eu estou fazendo, como
cor predominante foi o vermelho cádmio claro, o vermelho cádmio claro ele pode ser considerado, comparado aí ao círculo cromático, a um vermelho, a um laranja, na verdade, ele pode ser comparado a um laranja avermelhado. Então, por isso que ele fica puxado mais para o lado, uma leve inclinação para o lado do violeta, uma cor menos quente, né, e já um pouco mais fria. Então é interessante fazer essas misturas, porque parecem que são iguais, mas tem pequenas e sutis diferenças que só realmente fazendo a gente vai conseguir de fato discernir. E esses experimentos, essas experiências, elas são fundamentais para o nosso aprendizado e memorização das cores, pois vendo o vídeo, vocês, né, em breve poderão esquecer. Se a gente lê isso num livro também, logo a gente esquece. Mas fazendo esses exercícios, ficam gravados de certa forma na memória mesmo, de uma maneira bem mais profunda. E isso é muito bom para o nosso aprendizado, pois a gente vai usar muito esses tons aqui em diversas oportunidades, em diversas ocasiões. À medida que a gente vai pintando, a gente vai descobrindo isso. Então essa foi a última dos exercícios aqui, das 5 possibilidades, né, de misturas de laranjas. Esses são os cinzas mais alaranjados. Na verdade eu falo cinza alaranjado, mas eu gostaria de sua opinião. Diga aqui nos comentários, que tipo de nome que você dá para essas cores que você está vendo? Olha, eu já vi, como eu já tinha dito antes, né, nude, tons de pele, tons pastéis, tons terrosos, burro fugido, enfim. Qual o nome que daria? Acho que o melhor e mais indicado, de fato, seria um cinza cromático proveniente aí do laranja, né? Então, seria uma explicação um pouco mais técnica, mas acho que é que mais se aplica, porque eu dando aula eu encontro dificuldades, às vezes, de falar para o aluno o nome desta cor e ele ter uma percepção de nome diferente da que eu falo. O importante não é bem o nome, mas o importante é a gente distinguir e saber a origem dessas cores aqui, ó, quais são as cores que lhe dão origem. Veja que elas aqui, somente laranja e azul, são praticamente iguais, mas aí quando a gente coloca o branco, a gente consegue distinguir melhor, principalmente da primeira para a última escala. Agora, antes de finalizar essa série de estudos, eu só não poderia deixar de mencionar o seguinte ponto. Vejam essas cores laranja dos quadrados internos. O quadrado interno aqui que está envolvido, né? Aí que está a cor em volta é amarelo. O laranja está um laranja um pouco mais avermelhado, né? A gente pode perceber isso. Já nesse do lado, parece que o laranja é um pouco mais claro, né? E ele está envolvido aqui por essa cor que é roxo, quase preto, né? O roxo puro, violeta. Então isso é chamado de influência de campo ou então contraste simultâneo ou ainda ilusão de ótica. Ou seja, essas 3 coisas podem ser uma só. Porque veja, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, esse laranja, aqui está preso, né, para ficar bem colado, esse laranja é um só. Veja, não tem variação de cores. É um só. Veja que interessante. Então isso é também importante da gente lembrar quando nós formos executar aí as nossas pinturas. Um laranja pode mudar a sua característica quando estiver alinhado com outras cores. E isso também serve no momento da gente observar uma pintura para fazer. A gente não pode só olhar o laranja e considerar ele sendo claro, médio ou escuro. Sempre pensa, nossa, em volta de uma cor mais clara, talvez ele vai parecer ser mais escuro. Em volta de uma cor mais escura, ele vai parecer ser muito mais claro e assim por diante. E aí, gostaram dessa jornada pelas cores? Espero que tenha aprendido muito e se inspirado para criar obras de artes incríveis. Lembre-se, a pintura é uma jornada e cada pincelada, cada teste de cor é uma nova descoberta. Agora é a sua vez de explorar o mundo das cores. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima e tchau, obrigado!